Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos dar sequência ao estudo das tutelas provisórias. Na outra aula, nós iniciamos a análise daquilo que o Código apontou como sendo as disposições gerais acerca das tutelas provisórias, né? Aquilo que o Código apontou, porque eu teci algumas críticas a respeito da inserção de regras que, na verdade, não são gerais, são regras específicas relacionadas, por exemplo, com as tutelas de urgência de natureza satisfativa e, em outros momentos, das tutelas de urgência de natureza cautelar. Então, na aula passada a gente falou dessas disposições gerais e eu também aproveitei para trabalhar a questão da nomenclatura, explicar exatamente o que é uma liminar, o que é um provimento cautelar, um provimento de natureza satisfativa. Então, nessa aula, a gente vai agora começar a estudar as tutelas já específicas, né? Então, olha só aqui para o quadro, só para a gente fazer aqui uma comparação. Olha aqui, a gente tem, no atual código, eu tinha já na aula passada, a gente falou do código passado, né? Eu tinha um livro 3, que falava do processo cautelar, e eu tinha alguns artigos, como o 273, o 461, que falavam na antecipação dos efeitos da tutela. Então, agora, a gente pode entender a organização dessa forma, ó. As tutelas provisórias, elas vêm como um gênero. Então, tutelas provisórias. Vem como gênero, que eu já comentei com vocês que tutela provisória é tudo aquilo que busca, que tende a ser substituído por uma tutela definitiva, né? Uma tutela que vai substituir, que vai passar a produzir seus efeitos no lugar dessa tutela provisória. Então, essa tutela provisória agora, ela se subdivide em dois gêneros, tá? Que são as tutelas... Desculpa, esse gênero se divide em duas espécies, que são as tutelas de urgência e a chamada tutela de evidência. Tutelas de urgência e a tutela de evidência, tá? Isso aqui é novo, tutela de evidência. As tutelas de urgência, elas se subdividem em outras duas, que podem ser as tutelas de urgência de natureza cautelar e as tutelas de urgência de natureza satisfativa. Tranquilo? Uma coisa que a gente pode começar já aqui falando é o seguinte, para ter uma compreensão da evolução desse processo, tá? No CPC de 73, eu vou colocar aqui, ó, o que tinha no CPC de 73, no livro 3, com alguns ajustes, veio parar aqui, no rol das tutelas de urgência de natureza cautelar, tá? Agora, eu vou até trazer isso para cá para ficar mais organizado. No que diz respeito às tutelas satisfativas, se a gente pegar aqui o CPC de 73, vou botar isso aqui mais para cima. Se a gente pegar o artigo 273 do CPC de 73, que é o artigo que em 94 instituiu no Código de Processo Civil a chamada tutela antecipada, expressão tecnicamente equivocada, o correto é a antecipação dos efeitos da tutela, né? Dizia assim, ó, o artigo 273, ele dizia, mais ou menos, tá? Puxando aqui na memória. O juiz, ele poderá, né, na verdade, ele colocava como requisito para que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente
os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial. Então, repara como é que o caput do 273 falava. Isso aqui é no caput, ó. O caput falava assim: o juiz poderá, a requerimento da parte. Então, tinha que ser por requerimento, o que já era uma contraposição àquilo que eu falei na aula passada, de que medidas cautelares podiam, como ainda podem, ser concedidas de ofício, né? A tutela de natureza satisfativa não, tá? Então, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente. Aí o caput dizia certinho, ó, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, se, aí vinha o primeiro requisito, ó, havendo prova inequívoca, primeiro requisito falava em prova inequívoca que convença, prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança da alegação. Esse era um dos requisitos que estava lá no caput. Aí a gente tinha né? Aí eu tinha que combinar isso com o segundo requisito, que estava nos incisos 1 e 2 do artigo 273, que aí a gente pode colocar que era o perigo da demora. Você falava assim: havendo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Então, no inciso 1º, perigo da demora ou periculum in mora. E uma outra opção seria no inciso 2, havendo um abuso do direito. Vou trocar essa cor aqui, vocês já vão entender porque eu estou querendo fazer cada um com uma cor diferente. Porque, na verdade, o código explodiu esse artigo 273, o código novo, e pegou cada pedaço desse e jogou dentro desse meu esquema para se enquadrar em um deles, tá? Então, aqui é o perigo da demora e vamos trabalhar aqui num verde aqui, o abuso do direito de defesa. Abuso do direito de defesa. Ele fala do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Então, reparem que nessa segunda opção não há perigo da defesa, perigo da demora, desculpa. Isso quer dizer que não há urgência. Manifesto propósito protelatório do réu, tá? Isso aqui estava no inciso 2 do 273. Ficou ruim aqui. E por último, que a gente já falou na aula passada, havia um terceiro requisito, que era a reversibilidade do provimento. Reversibilidade do provimento. Beleza. O que aconteceu? O legislador, percebendo que nem todas as hipóteses de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, que está aqui no artigo 273, elas estavam fundadas na urgência. Por quê? Porque para ter urgência tem que ter o periculum in mora, tem que ter o perigo da demora, né? Aquele receio, aquele risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que caso o processo demore a ser decidido, tá? Então, tudo que tem perigo da demora está associado com urgência. Então, as tutelas de urgência de natureza satisfativa, esse amarelo aqui, ó, vem para cá. Então, tutela de urgência fundada no perigo da demora é uma tutela de urgência. Quer dizer, uma tutela satisfativa fundada no perigo da demora é uma tutela de urgência, tá? Quando eu falo no abuso do direito de defesa ou no manifesto propósito protelatório do réu, eu também não estou mais falando em urgência, né?
Então, espera aí. O que eu posso considerar quando eu falo em abuso do direito da defesa? Eu posso pensar o seguinte, bom, se o réu ele está abusando do direito de defesa, normalmente quem tem razão em um processo quer o quê? Quer chegar logo à solução final do processo, seja autor ou seja réu. Ninguém gosta de ser réu. Então, se eu sou réu, estou sendo processado, eu quero ter certeza que esse processo vai durar o mínimo de tempo possível para resolver logo a minha situação, não é isso? Então, olha só, a partir do momento em que o réu começa a abusar do direito de defesa ou agir com manifesto propósito protelatório, o que o juiz pode interpretar? O juiz pode interpretar que esse réu não quer permitir que o processo chegue até o final, né? Ele não quer uma decisão definitiva, ele quer ficar naquela situação fática, ele não está atrás de uma posição jurídica, ok? Então, essa história do abuso do direito de defesa, quando eu pedia com base no 273, a ideia de usar o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório como requisito, na verdade, era uma espécie de punição para o réu. Ah, réu, você quer ficar aí abusando do direito de defesa? Não tem problema, só que eu vou pegar o bem que está em seu poder e vou deixar com o autor. Então, tinha uma natureza punitiva. Logo, o que acontece? A gente não tem essa situação do abuso do direito de defesa mais caracterizada como uma medida de urgência. Ela nunca foi uma medida de urgência. Então, o que o legislador fala? Se o réu está abusando do direito de defesa, está evidente que ele sabe que ele não tem razão. Então, ele está apenas querendo esticar esse processo. Então, como está evidente que ele não tem esse direito, o legislador do CPC de 2015 jogou esse requisito como uma situação autônoma, tá? Que justifica a concessão da tutela de evidência, que é o que a gente vai falar por último aqui, ok? Então, ficou assim, na tutela de urgência, a gente passa a ter, na tutela de urgência de natureza satisfativa, como é de urgência, tem que ter perigo da demora. Então, qualquer hipótese em que há perigo da demora, eu jogo para tutela de urgência. Abuso do direito de defesa, o manifesto propósito protelatório é uma situação de evidência, então eu jogo para cá, para tutela de evidência, tá? Existe uma outra situação que está no CAPT, que é da prova inequívoca. Ora, prova inequívoca é aquela prova que não admite, ela até pode admitir, mas a princípio o juiz olhando, nossa, não deixa nenhuma dúvida com relação à validade dessa prova. Não é uma xerox de uma xerox de uma xerox de uma foto de um documento. É um documento original, assinado, com firma reconhecida em cartório. É uma prova inequívoca. Aí, essa característica de ser inequívoca é relacionada com a prova, tá? Então, essa prova, a princípio, não deixa nenhuma dúvida para o juiz quanto à sua validade. E essa prova é suficiente para convencer o juiz da verossimilhança, ou seja, o juiz, em razão dessa prova, ele fala, não, o que o autor está alegando é verdade. Então, aqui também é uma situação que fica evidente que o autor tem razão. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que o legislador pega, como eu falei para vocês, ele explode o artigo 273 para corrigir aí algumas situações e ele trabalha com essa tutela de evidência. Então, uma das hipóteses a gente vai ver depois é aquela em que você tem uma prova que o réu não consiga trazer uma contraprova capaz de derrubá-la, né? E com isso o juiz se convence da alegação do autor, e na hipótese do abuso do direito de defesa ou do manifesto propósito protelatório do réu, tá? E aí existem mais outras duas hipóteses, mas quando a gente falar da tutela de evidência, a gente entra nelas. Mas é mais para mostrar para vocês que houve isso, ó, o livro 3, que fala do processo cautelar, passou a ser trabalhado como uma tutela de urgência de natureza cautelar, e a gente vai ver que tem muita coisa parecida com o sistema que já existia no Código anterior. E no que diz respeito à satisfativa, aí sim teve muita mudança, porque as tutelas satisfativas, que basicamente são tutelas antecipatórias, elas tinham esses requisitos todos aqui, via de regra. Existiam outras situações, como no 461,
tem outros requisitos, mas agora então a gente trabalha com essa tutela de evidência, tá? Tem até uma outra situação que a gente vai falar mais para frente na aula de julgamento antecipado parcial do mérito, que aqui também é interessante a gente colocar aqui. Não vai estar nas tutelas provisórias, mas se vocês pegarem o artigo 273, parágrafo 6º, ele fala, não será quer dizer, a tutela antecipada também será concedida quando um ou mais dos pedidos ou parcela deles restar incontroverso. Então, eu peço A e B, o réu só impugna A, B ficou incontroverso. Pô, então B não está reagindo ao pedido de A. Então, nesse caso, o juiz poderia já decidir com relação a esse pedido que está incontroverso. Tá? Só que aí a doutrina ficava discutindo, mas o parágrafo se aplica sozinho, tem que ser junto com o caput, tem que ter a prova inequívoca e o pedido está incontroverso. O que o legislador fez agora? O legislador tirou isso do plano das tutelas provisórias e colocou lá como uma hipótese de julgamento antecipado. Não tem o julgamento antecipado da lide, que agora chama antecipado do mérito, só que aqui é parcial, porque uma parte houve controvérsia, vai continuar sendo discutido. Mas essa parte que está em controvérsia já pode ser decidida. Então, julgamento antecipado parcial do mérito. Repara que um artigo do Código 73 se transformou em julgamento antecipado parcial do mérito, parágrafo 6º, o inciso 2º, tutela de evidência, o caput, tutela de evidência. E o inciso 1º foi parar na tutela de urgência de natureza satisfativa, tá? Então, essa é a visão trazida pelo novo Código, ok? Vamos entrar então agora no estudo das tutelas de urgência. E no que diz respeito às tutelas de urgência, a gente também já pode apontar aqui o seguinte. Como elas duas são espécies do mesmo gênero e o legislador quis simplificar, na verdade, esses requisitos diferentes aqui, prova inequívoca, não é mais requisito da medida de satisfativa, porque eu disse para vocês que isso aqui agora é hipótese de tutela de evidência. O abuso do direito de defesa, a mesma coisa. Sobrou o que então de requisito? Sobrou o perigo da demora, né? Então, eu posso falar que o perigo da demora, que já existia também como requisito da cautelar, todo mundo que fez o curso de Direito se lembra que medidas cautelares, para serem concedidas, a gente precisa de 2 requisitos. Fumus boni iuris, fumaça do bom direito, perigo da demora, periculum in mora, né? Fumaça do bom direito é aquele fumaça é indício, né? Fumaça do bom direito é indício de que a parte tem um bom direito, tá? É uma probabilidade, o juiz ele fica com dúvida, ele fica assim, por meio dessa alegação aqui do autor, pior que pode ser que ele tenha razão. Se o juiz só ficar com essa dúvida, ele já está reconhecendo a presença desse requisito. O outro é o perigo da demora, aquele risco de dano irreparável ou de difícil reparação em razão do tempo, do decurso do tempo, tá? Perigo da demora. Então, esses eram os requisitos da cautelar. Eu já sei que o perigo da demora também é requisito da satisfativa. O que o legislador fez agora, então? Ele colocou como requisitos da tutela de urgência, ele uniformizou. Então, isso aqui também é uma inovação do Código. Eu tenho a fumaça do bom direito, como primeiro requisito, fumus boni iuris, e eu tenho o periculum in mora, o perigo da demora. Então, isso é importante a gente frisar. O Código agora, como ele colocou tudo no mesmo gênero, tutelas de urgência, e ele quis simplificar, ele passou a trabalhar com os mesmos requisitos, tá? Os mesmos requisitos. Então, para que haja concessão de uma tutela de urgência de natureza cautelar, basta que você demonstre a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris. Tranquilo? A gente vai encontrar esse dispositivo, olhando aqui o Código, esses são os casos em que a urgência...
Vai estar no próprio artigo 303, tá? Que diz assim, nos casos em que a urgência for contemporânea, porque o 303 está no capítulo 2, que fala do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação e a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Então aqui ele já está falando do periculum in mora e do fumus boni iuris, na questão da tutela antecipada, tá? E lá no 305, que fala da tutela cautelar, ele também fala a petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide o seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, a mesma ideia, tá? E quando a gente fala da tutela de evidência, ou seja, eu estou falando de outros requisitos, no 311, o Código diz, a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, ou seja, não há urgência, não há perigo da demora, tá? Então vamos para frente aqui, no nosso esquema. Tutela de urgência, requisitos. Fumaça do bom direito, então é a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, ok? E o perigo da demora, presença de elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, como eu coloquei para vocês, a gente pode encontrar isso no artigo 305, tá? E no artigo 305, todos dois, e 303. Na verdade é 303 e 305. Tranquilo? O que mais? Procedimento da tutela antecipada antecedente. Então, por que agora a gente fala em tutela antecipada antecedente? Como o legislador colocou tudo agora dentro de um único gênero, aquela ideia que a gente tinha de eu ter uma urgência que é anterior à propositura da ação, então eu falei para vocês assim, ó, eu entrava com processo cautelar preparatório e depois eu entrava com a ação principal. Aqui eu pedia um procedimento de natureza cautelar e aqui eu entrava com a ação de conhecimento ou de execução. Só que agora o legislador me permite fazer o mesmo com a medida satisfativa, com a tutela antecipada. Então eu posso tanto pedir uma cautelar preparatória como uma tutela antecipada preparatória, uma medida satisfativa, tá? Então, antecipada. Só que para isso eu tenho que observar alguns requisitos que são extremamente importantes e que vão ser, nesse caso, vão ser diferentes entre a cautelar e a antecipada. Por quê? Porque na antecipada, uma medida sendo satisfativa, eu já vou trabalhar com um tipo de argumentação. Então, vamos olhar aqui, ó. Quando a urgência for contemporânea à propositura da ação, então é urgente, mas dá para já entrar com a ação principal, tá? Eu vou fazer eu já tenho a urgência e eu quero entrar com a ação principal, mas eu optei por primeiro pedir a tutela provisória de urgência de caráter antecipado. Então, diz aqui o Código que a petição inicial ela pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final. Então, eu vou dizer assim, a petição inicial vai ser mais resumida. Essa petição inicial, eu vou dizer assim, olha, seu juiz, eu vou pedir como pedido final tal coisa. Eu vou pedir como pedido final uma indenização por dano moral e a exclusão do meu nome que foi inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes do SPC. Mas eu quero, antecipadamente, como efeito da tutela, dessa tutela final, eu quero que meu nome já seja excluído do cadastro de inadimplentes, tá? Aí eu vou dizer qual é a lide, vou falar, olha, lide é pretensão de um lado e resistência do outro. Eu assinei o serviço, paguei em dia, tenho comprovante que foi pago em dia,
ficaram me cobrando indevidamente, eu falei que estava pago, mandei por e-mail a cópia do comprovante, mesmo assim continuaram me cobrando indevidamente e ainda inscreveram o meu nome no SPC. Pronto, fiz uma exposição da lide. O direito que eu busco realizar e o perigo de dano ao risco, ou do risco ao resultado útil do processo, que eu posso dizer que eu estou tentando um financiamento de uma casa com uma taxa de juros mais baixa que só vai durar até o final dessa semana e eu preciso urgentemente excluir meu nome desse cadastro de devedores, tá? Faço isso na petição inicial e aí diz o código, concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que aditar a inicial. Então o juiz, concedo a liminar, defiro a liminar, para determinar ao réu que retire o nome do autor do cadastro de inadimplente do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Então, eu vou aditar a inicial. Como que eu vou aditar a inicial? Eu vou complementar a argumentação, porque eu fiz uma argumentação ali superficial. Agora eu posso fazer, porque era muito urgente, agora eu posso fazer isso com calma, tá? Posso juntar novos documentos, né? E vou confirmar o pedido final. É aquele pedido mesmo? Eu quero ao final a condenação em dano moral, quero uma repetição de indébito ali em dobro, com base no Código de Defesa do Consumidor, e quero a exclusão do meu nome do cadastro de inadimplentes. Ué, mas você não já obteve a retirada do nome do cadastro de inadimplentes liminarmente? Aí é que entra a questão, né? Uma coisa é um provimento provisório, outra coisa é o provimento definitivo, né? Apesar de eu ter tido provisoriamente, se o juiz não confirma, ele pode, por exemplo, julgar improcedente o pedido. E o que acontece? Meu nome vai ser inscrito novamente no SPC, tá? Eu tenho que sempre pensar que existe relação jurídica e relação fática. Uma coisa é pegar o bem que está em poder do réu e entregar para o autor. Outra coisa é dar uma decisão judicial reconhecendo que o direito de propriedade do bem é do autor. Então, quando o juiz sentencia, ele inverte a relação jurídica, a situação jurídica. Mas a situação fática só vai ser invertida quando houver execução dessa sentença ou o cumprimento voluntário dela. Mas a partir do momento em que eu peço uma antecipação dos efeitos da tutela, eu posso associar a antecipação dos efeitos da tutela com a execução provisória. Eu já quero pegar o efeito concreto, o efeito prático da sentença e inverter a situação fática. Mas a situação jurídica só pode ser invertida ao final, quando for concedida a tutela definitiva, tá? E aí, tem um prazo para isso, né? O código diz 15 dias ou mais e não vai haver novas custas. Por que não vai haver novas custas? Por quê? Que eu não vou precisar recolher novas custas? Porque eu já recolhi as custas do procedimento. Na verdade, eu só estou complementando a minha petição inicial, tá? Então, a gente tem isso aí no artigo, esse prazo de 15 dias fala assim, é o artigo 303, parágrafo 1º, que fala concedida a tutela antecipada, que se refere ao caput desse artigo, inciso 1º, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Isso aí vai depender do caso concreto. Se for um caso mais complexo, né? O réu será citado e intimado para audiência de conciliação e, não havendo composição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335, isso aí a gente já conversou na aula de mediação e conciliação, ok? Uma outra coisa, tutela de urgência, disposições gerais, concedida. Olha só, voltando aqui, passei aqui no código agora, na verdade, a gente pode trocar isso aqui por um artigo que é bem mais específico, que ele fala que é o artigo 300, que ele diz que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tá? Então, o artigo 300 é que já define esses requisitos quando fala de disposições gerais das tutelas de urgência, não das tutelas provisórias, ok? Aí vamos lá. Citação do réu, intimação para audiência de conciliação. Se frustrada a tentativa, abre o prazo para contestação, a gente já estudou isso.
Não realizado o aditamento, aí é que entra, ó, sentença terminativa, sentença 485, sentença sem resolução de mérito. Por quê? Porque é uma obrigação daquele que é beneficiado com uma tutela provisória em caráter antecedente. A obrigação dele é aditar para poder entrar na questão principal. Você não pode querer esgotar a sua discussão só porque você acabou de receber uma medida liminar. Tranquilo? Então, a gente tem isso. Aí vai, a petição inicial deve indicar o valor da causa, considerando o pedido de tutela final, porque vocês se lembram quando a gente estudou o valor da causa, lá na aula de petição inicial, o valor da causa ele normalmente está vinculado ao proveito econômico, ao conteúdo econômico que é aferível, né, a partir da análise do pedido, como regra geral. Mas eu tenho que pensar que a causa em si é o pedido principal. Então, o valor da causa vai estar associado ao pedido principal e não ao pedido formulado em sede de tutela provisória, tá? Eu vou ter aqui também, se houver uma negativa do pedido, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial. Então, na verdade, isso aí fala no parágrafo 6º, diz assim o Código: caso entenda que não há elementos para concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Por quê? Então vamos entender aqui. Se ele negar o pedido, que pedido que ele está falando aqui? O pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Se negar esse pedido, ele vai determinar a emenda da inicial. Por quê? Ora, porque você entrou com uma petição superficial, uma petição mais resumida, que não esgotou toda a argumentação, porque o seu foco era no pedido liminar. Então, negou o pedido liminar. O que tem que acontecer agora? Agora você precisa complementar aquela petição inicial. E aí, cuidado. Isso aqui vai ser bonito para a prova de concurso. Prazo de emenda, nesse caso, é só de 5 dias, tá? Não é de 15 dias, como aquele prazo de emenda geral que está previsto no artigo 321. Regra específica afasta a aplicação da regra geral, ok? Sob pena de ser indeferida a inicial e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. Então, inclusive aqui, a gente vai ter uma espécie de indeferimento da inicial, quando a petição for indeferida, vai ser extinção sem resolução de mérito com base no artigo 485, inciso 1º. Né? O processo será extinto sem resolução de mérito quando a petição inicial for indeferida, tá? E aí o processo vai ser extinto sem resolução de mérito. Sendo que esse indeferimento da inicial é interessante porque lá no artigo 330, que trata das hipóteses de indeferimento da inicial, quando fala do indeferimento por descumprimento da decisão de emenda, o Código é claro em falar quando no 330, inciso, lá vou eu criticar de novo o legislador, 330, inciso 3º, salvo engano, não, é o 4º, terceiro é de interesse. O primeiro é inépcia, o segundo é falta de legitimidade, o terceiro é falta de interesse, o 4 diz assim: quando não cumpridas as providências, as determinações dos artigos 321 e 106. 321 é o artigo que fala da emenda, só que o 321 fala da emenda no prazo de 15 dias. Então eu tenho que tomar cuidado, porque é uma hipótese de indeferimento que não está contemplada no artigo 330, tá? E o prazo aqui é de 5 dias, ok? Então esse aqui é o procedimento da tutela antecipada, que é uma medida, é uma tutela provisória de urgência, ok? Procedimento da tutela antecipada, formulado esse pedido em caráter antecedente, tá? Então, a gente ainda tem para ver aí o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Mas isso aí a gente vai deixar para apreciar numa próxima aula, tranquilo? Então, paramos por aqui e a gente se encontra daqui a pouco. Até já.